Queridos, com muita alegria, quero saudá-los com a paz do Senhor. Aproveitando a igreja de pé, eu quero ler o texto que está em meu coração, na carta de Paulo aos Romanos. Tem um texto que eu quero tomar com base, tendo em vista que a proposta é evangelística, para falarmos da responsabilidade, do privilégio da igreja. Romanos capítulo 11, versículo 17, tem um texto muito conhecido. Eu estou lendo a versão de João Ferreira de Almeida, e o versículo 17 está escrito: e se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Amém? Queiram tornar os vossos assentos por bondade, queridos. Enquanto eu quero agradecer ao meu Deus, ao nosso Deus, pelo rico privilégio de estar na Assembleia de Deus em Linda pela primeira vez, e sendo assim, elevo o meu respeito, a minha gratidão ao pastor Sérgio, com a sua muito digna esposa, a pastora Denise. Muito obrigado por este convite, pois quando me foi feito, foi nos vossos nomes, e em vossos nomes externa a minha gratidão a todo o corpo ministerial, a todos os líderes e a igreja. Que Deus recompense-os. Quero fazer louvor de gratidão a Deus e registrar a minha gratidão ao pastor Elias, ao diácono Graziani, com a sua muito digna esposa, irmã Jace, pelo carinho, o cuidado das passagens, da locomoção, a preocupação. Muito obrigado. E a alegria de rever amigos, estar aqui a irmã Vera, a irmã Lourdes, muito bom revê-las e estar convosco. Que Deus vos abençoe. Queridos, como a proposta é evangelística, e nós estamos diante de seres humanos, eu gostaria de tomar esse texto para falar-lhes do nosso privilégio como igreja e que não dá mais para desistir. Quando nós analisamos o contexto, a carta de Paulo aos Romanos, ela é tremenda, a ponto de alguns homens do passado, que marcaram a história do cristianismo, dizerem que se só existisse da escrita do Novo Testamento, das cartas de Paulo, só essa já era suficientemente necessário para conhecermos a salvação como ela é. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, seguindo o contexto histórico, ele está escrevendo diretamente para os gentios, para o que ele foi chamado. A história diz que esta carta foi escrita cerca de 57 anos depois de Cristo. E dentro da razão havia um questionamento por parte dos romanos gentios, tendo em vista que à época havia muitas escravidão, o império era impositivo. E a história diz que no ano 49 a.C., Atos 18, versículo 2, Cláudio decretou como imperador de Roma um decreto para que todos os judeus fossem expulsos de Roma, ou saíssem de Roma. Então, partindo desse pressuposto, o evangelho chegou por conta da diáspora, dos acontecimentos nos dias do Pentecoste. Então, quando nós analisamos, 49 anos depois, os judeus que traziam a base, e os irmãos vão ver que entre eles haviam dois, que a Bíblia fala em Atos 18, 2, Áquila e Priscila. Mas com a expulsão dos judeus de Roma, a igreja ficou
partindo desse pressuposto, só os gentios. Mesmo que Nero começou o seu império em 54, e a carta só foi 3 anos depois, mas alguns historiadores dizem que Nero ainda não tinha permitido a volta dos judeus. Então os gentios estavam questionando algumas coisas da profundidade de Deus, de se dedicar e mergulhar no Espírito, e como faria. Então Paulo, em primeiro lugar, vai exaltar a fé dos gentios. O capítulo 1 ele diz que o que eles faziam e como eles se comportavam, a fé era conhecida em todo mundo. E Paulo vai mostrar o desejo de ir até a Roma. Mas aí Paulo vai discorrer acerca do privilégio dos gentios. Então os irmãos vão ver que no capítulo 10, ele vai falar de judeus e gentios, do privilégio, da originalidade dos judeus e da fraqueza e incompatibilidade gentílica. Capítulo 10, Paulo vai falar acerca do privilégio judaico de ser o natural, e vai falar alegoricamente dos gentios incompatíveis. Por isso que eu quero falar-lhes sobre estar no sangue. Diga comigo, estar no sangue. Quando nós analisamos a alegoria, os irmãos vão te convir que ele está falando de um contexto alegórico, raiz e seiva de uma árvore, para colocar os gentios. Raiz é a vida, a seiva é responsável de carregar nutrientes para a árvore, água e seus nutrientes. Quando nós analisamos o preceito do comércio, evangelização transcultural, nós vamos para o capítulo 12 do Gênesis. Os irmãos observem que a história do Novo Testamento começa aqui, porque até o capítulo 11, decepção, até o capítulo 11, degradação geral do gênero humano. Capítulo 11, todas as famílias da terra se perderam pelo pecado. Aí vai começar o projeto de evangelização de Deus, a fim de resgatar todas as famílias da terra. Se puder projetar para mim, Gênesis 12. Se nós lermos o Gênesis 12, há uma proposta inusitada. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Veja que essa proposta é inusitada. Até o capítulo 11, isso aqui era impossível. E justamente nesta época, que segundo a história, a idolatria era preeminente, era quem conduzia. Porque todas as famílias da terra, inclusive a de Abraão, vivia da idolatria, porque não tinha um relacionamento com Deus. Então Deus vai e faz uma proposta como o projeto evangelizador e resolve aplicar no sangue. Veja que até aqui Deus não tem referência na terra. Até aqui Deus não diz que é o Deus de Adão, o Deus de Noé. Então observe que quando Deus faz essa proposta a Abraão, veja que o termo ponto, o assunto traz nas entrelinhas um questionamento: como eu aceitar sem ser motivado? Então veja que no versículo seguinte, Deus vai motivar Abraão fazendo-lhe proposta. E quais são a proposta? Versículo 2, por favor. Veja que Deus vai atingir o sangue, a fraqueza. Porque a Bíblia diz que Abraão não tinha filho, mulher estéril. E na cultura, um homem sem produzir filho perdia direitos. Primeiro, de reunião da família, direito de voz, exposto à vergonha diante da sociedade. Então, qual era a necessidade maior do Abraão? Filhos, descendência. E isso começa no sangue, no DNA. Por quê? Porque o sangue, ele é o responsável para transportar o oxigênio para todas as células do corpo.
Ele é proporcionalmente responsável para renovar o oxigênio e transmitir todos os nutrientes que o corpo precisa. Mas para isso precisa ter um coração, o órgão que mais trabalha no corpo. Então, enquanto o coração pulsar, o sangue corre. E enquanto o sangue corre, tem vida. Aí Deus vai pegar o DNA. Fartei de ti uma grande nação. Motivação. Vou abençoar, aqui engrandecerei. Abençoar-te-ei. Engrandecerei o teu nome. Te farei conhecido. E tu serás uma bênção. Veja que é tudo motivacional. É Deus dizendo: eu vou te dar isso, eu vou te fazer isso. E qual era a fraqueza? Filhos que não tinha. E qual era o sonho principal de um homem? Proliferação, descendência. Aí Deus vai dizer o propósito da chamada. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem. Motivação. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Proteção. E em ti. Este é o propósito. E em ti serão benditas todas. Veja que o projeto é para alcançar todos os perdidos, todas as famílias da terra. Não é simplesmente um povo. O projeto começa com Israel. Mas qual é o objetivo? Alcançar os perdidos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí Abraão, mediante isso, diz: aceito. E aqui começa o projeto evangelização. Sem estrada, sem morada fixa, sem eira, sem beira. Começa no deserto, rumo do nariz. Eu sei que eu não estou pregando para super crente, nem para super heróis. Eu estou pregando para pessoas passivas de tempestades, crises existenciais. E quem de nós já não pensou em desistir? E outros que já desistiram e não existem mais. Então Abraão vai. A promessa, a proposta está no sangue de Abraão. Capítulo 12, 13. Capítulo 14. Abraão entra na história. Ele vai vencer uma guerra humanamente, belicamente impossível. Com o objetivo de resgatar famílias, Ló e sua mulher e suas filhas. A Bíblia mostra que no capítulo 14 Abraão é aplaudido. Se fosse hoje, era hora de bombar na internet, de ganhar seguidores. Porque Abraão ganhou uma guerra contra 5 reis, tomou os seus despojos, pagou o dízimo, mostrou que era crente, adorou a Deus. E termina o capítulo 14, digno de aplauso. 10 anos já haviam se passado, desde o capítulo 12, versículo 1 da proposta até esse momento do capítulo 14. 10 anos se passaram. E nesses 10 anos, nada do que Deus prometeu, no contexto sangue, havia se cumprido. Descendência. Você pode observar que há desgastes. E viver a vida, entregar a vida a essa evangelização tem desgastes. 10 anos depois, era hora dele aparecer, vem o capítulo 15. O capítulo 15 mostra uma decepção, um desânimo sem precedente na vida de Abraão. Veja que no capítulo 15, a crise vem, pega ele em cheio, presbítero João, a ponto dele dizer: não dá mais. E se enclausurou. Mas a proposta está no sangue. Mesmo desanimando, enquanto o coração bater e o sangue correr, não dá para parar. Ele se enclausura. Porque 10 anos se passaram e o projeto não crescia. Aí ele vai reclamar na tenda.
E quando pensava em parar e desistir, aí Deus vem na madrugada, antes do nascer do sol. Ouve os seus gemidos e diz: sai da tenda que eu quero falar com você. E Abraão sai da tenda. Aí Deus lhe faz, abre o diálogo no amanhecer do dia, capítulo 15. Você vai ver que o sol ia raiar. Aí Abraão sai da tenda, partindo desse pressuposto, o sol aparece. Quando o sol aparece, a impossibilidade de ver estrela era total. Então Deus diz: olha para os céus e conta as estrelas, se tu pode contar. Como é que se vê estrela de dia, gente? Só para quem tem chamada. Aí Abraão não consegue contar. Aí Deus diz: assim será a tua descendência depois de ti. Olha para os 4 pontos cardeais, aonde os teus olhos avistar, a proposta ainda está de pé. Eu vou te dar esta terra, porque eu te prometi. Ele acredita. Faz um sacrifício a Deus. Aí vem o capítulo 15. Olha o que é que Deus fala do projeto. Versículo 13. Gênesis 15, versículo 13. Olha a proposta de como o projeto. Imagina o que é que Deus, como Deus é. Gênesis 15, versículo 13, por favor. A Bíblia diz: então disse a Abraão: saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Servirás e afligirão 400 anos. Deus estava dizendo a Abraão: o projeto é meu. Eu apliquei no teu sangue. Saiba você que a promessa vai ser cumprida e a tua descendência vai viver em terra que não é dele e vai ser afligida, vai ser escrava por um período de 400 anos. Mais 15 anos se passam. Aí vem Isaac. Aí quando Deus vai falar com Isaac, já tem a referência no sangue: eu sou o Deus do teu pai Abraão. Veja que ele chega a linhagem. Aí vem Jacó. Aí ele já diz: Jacó, eu sou o Deus do teu pai Abraão e Isaac. Ele vai seguindo o sangue. E no tempo de Isaac, de Jacó, Israel desce para o Egito. Chega no Egito com cerca de 70 almas. Se desenvolve no Egito. Morre Jacó, morre os seus 12 filhos. Agora nasce uma geração, literalmente no Egito. Uma geração que vai nascer na região de Gósen. E queira ou que não, só para você ter uma ideia, aqui são, pastor Sérgio é brasileiro, Mandenise também. Mas os filhos deles que nascem aqui, a cultura vai ser daqui. Mesmo ele querendo impregnar, mas a primeira cultura é aqui, é na terra que ele nasceu. Então, a partir daqui, toda a geração de hebreus que nascia no Egito, a cultura era egípcia. E o Egito era politeísta. Adorava vários deuses. Então, eles vão crescendo nesse meio. Então, a Bíblia mostra que quando ele se desenvolve, vai crescendo, crescendo e assusta. Aí se tornam escravos. Veja que vai seguindo como Deus disse a Abraão. Agora o povo hebreus é escravo dos egípcios. O tempo passa. De Abraão até a escravidão, até a entrada do Êxodo 2. Mais de meio séculos. Cerca de 567 anos se passaram. O povo se tornou escravo. E a proposta de Faraó era eliminar o projeto de evangelização de Deus. Todos que nascerem do sexo masculino vai ter que ser eliminado. E assim era decreto real. Faraó, quem nascer for menino, mata. No nascimento, nem direito de chorar tem. É sexo masculino, mata. Aí Êxodo capítulo 2, versículo 1.
foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Veja o sangue. Abraão, Isaac, Jacó. Levi era de Jacó. O sangue vem. O projeto tem sangue, vai palpitando. Versículo 8, salvo engano. Vê, versículo... E este menino nasceu. E a Bíblia mostra, em 3 etapas ele se apresenta. Menino. O menino nasce. A Bíblia no capítulo 2 apresenta ele em 3. Menino. Ele nasce. Como um projeto. Joquebede hebreia. Diz, se acha o menino, diz, esse menino não pode ser morto. Esconde por 3 meses. Depois de 3 meses não dá mais para esconder. Então vai para colocar no Nilo, porque era sagrado. Os irmãos, eu fiz alguns cursos no Egito, com arqueólogos egípcios. E o que me chamou a atenção, entre outras tantas as coisas, é que eles disseram, o rio Nilo é tão sagrado na época, que a punição para quem contaminasse a água do Nilo era maior do que se matasse uma pessoa. Não se podia contaminar a água do Nilo por ser sagrado e por ser fonte de vida. Então, quando ela sabe que não pode esconder mais o menino, ela vai, coloca num cesto, os irmãos sabem a história, e vai botar onde? Na mão do sagrado, culturalmente. O Nilo vai conduzir o menino. Aí o versículo 10, salvo engano, diz que o menino é colocado nesses juncos. E Miriam vai de lado para ver o que acontecia com o menino. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que ali havia de acontecer. Menino. O cesto para. A filha de Faraó, naquele momento, as suas vê o cesto. O menino chora, vai ver, se agrada do menino. Sobrevivente em tempo que era improvável. Agora o menino vai ser tomado pela filha de Faraó. Aí Miriam chega e diz, precisa de ajuda, senhora princesa? Eu conheço uma mulher que pode dar de amamentar esse menino. E era quem? A própria mãe. Então, em miúdos, elas se ajeitam e o menino volta agora para ser cuidado, sem direito de se, tendo direito de andar livre. Não precisava se esconder. Proteção da filha de Faraó. E a mãe ainda vai ganhar um dinheiro para sustentar o próprio filho. Está entendendo como Deus faz com o projeto? O menino vai viver com a mãe. Até o versículo 10. Por favor. O versículo 10 está escrito. E sendo o menino já grande, veja bem, menino, agora já era grande. Aqui há algumas divergências, porque alguns eruditos dizem que era de 3 a 4 anos, que era o período de desmamar. Mas alguns outros acham que eram 12 anos, porque era justamente o período de Joquebede impregnar no coração, na mente de Moisés, que ele era um projeto de salvação. Veja que ela vai impregnar na mente do menino, independente de 3 ou 4, quando Moisés completa a ordem. Menino grande, chegou a hora de quê? Agora você vai para o palácio. Mas já vai sabendo que era hebreu. Já vai sabendo a chamada. Já vai sabendo a linhagem no sangue. Quando ele completa essa idade, ele vai para a filha de Faraó. Agora o menino já grande é entregue ao palácio. E aí vem o versículo 11. Melhor, segura aí. Aí vem a filha de Faraó. E lhe dá o nome de Moisés, porque das águas foi tirado. Aí agora o menino vai se preparar. Neste curso que eu fiz, a história arqueológica diz um arqueólogo com 30 e poucos anos de arqueologia egípcia.
Ele disse que Moisés estudou nas melhores faculdades. E não era um aluno qualquer. Moisés tinha tanta preferência como filho de Faraó, porque era uma sucessão do reino. Então, ele andava com seguranças. Dormia em linho finos, egípcios. Quando deitava, segurança na porta. Levantava 24 horas. Estudando, se preparando para ser um faraó. Para ser alguém. Mas já na mente que era um projeto de salvação, de livramento. A mãe e o pai impregnou dentro do sangue dele a linhagem. Mesmo estando no palácio, ele sabia que era hebreu. O menino estuda. Aí vem o versículo 11. E o que é que diz? Você viu ele como menino? Você viu ele como menino já grande? E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, em alguma versão diz homem feito, 40 anos, ele está pronto. Ele foi tão preparado academicamente que Estevão relata Atos 7:22. Atos dos Apóstolos 7:22, por favor. Estevão diz que a preparação de Moisés superou a de todos, dentro das entrelinhas. Porque está escrito em Atos 7:22 que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Veja, ciência é o conhecimento. Em todas, não foi só psicologia, psiquiatria, não, em todo o conhecimento do Egito, ele foi instruído, e era poderoso em suas palavras e obra. Ele terminou com 40 anos, pronto, inteligente, com todo o cabedal acadêmico, com toda a sapiência, e tinha autoridade no que falava, poder de persuasão. Então, quando ele sabia que era um projeto de salvação, 40 anos, ele diz, agora chegou a hora. Preparado até os 40 anos, convicto. Aí diz o texto bíblico em Êxodo, que ele vai ao campo. E vai fazer o quê? Visitar os seus irmãos hebreus. Quando ele chega no campo, ele vê um egípcio maltratando um hebreu, e isso está no sangue. O sangue ferve. Quando o sangue ferve, ele olha para um lado e para o outro e diz, a minha hora chegou. Agora Israel vai saber que eu sou o cara. Não vê ninguém, ele mata os egípcios, liberta um judeu, um hebreu, e esconde o corpo do Egito na areia. E olhou para um lado e para o outro, não viu ninguém. E olha o que é que Estevão diz, gente. Sabe por que Moisés matou o egípcio? Porque ele disse, o meu dia chegou e agora vai começar. Coloca o versículo 25. Olha o que é que Estevão, alguns historiadores acham incrível aonde Estevão foi buscar a história. É Atos, o mesmo capítulo, Atos 7:25. Você vai ver o motivo dele matar o hebreu, o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar liberdade pelas suas mãos. Mas eles não entenderam. Então, quando Moisés estava pronto com 40 anos, ele disse, agora eu vou mostrar para os hebreus que eu sou um projeto de salvação, de libertação, e eles vão entender se eu matar. Ele mata o egípcio, esperando, segundo o texto, que os judeus entenderiam. A liberdade chegou. O Moisés é o cara. Preparado, academicamente falando, em toda a ciência, falando bonito, com poder na voz e autoridade. Ele disse, agora vai. Mas o evangelho não é constituído em sabedoria humana. Ninguém se meta besta, estude. Eu estudo até hoje, mas o poder de Deus é prioridade. O evangelho é poder de Deus.
Ele matou o egípcio e se escondeu. Lembra aquele momento que a gente pipoca, né, pastor? Tem culto que a gente quer ver o comentário no outro dia. Aí ela achou que os judeus iam entender que ele era o projeto de salvação. A ponto que o versículo seguinte, versículo 26 diz: e no dia seguinte, ele matou o caba hoje. Disse: agora os judeus vão entender que eu fui enviado para libertá-lo. Aí no dia seguinte ele volta para ver o comentário. Moisés é o cara. Os judeus não entenderam aí. Agora ele não vê um egípcio, ele vê dois hebreus brigando. E ele chega com sangue frio. Irmãos, por que vocês estão brigando? Vocês são irmãos, acaba com isso. Aí um deles disse: quem te pôs como juiz sobre nós? Está pensando que eu não vi o que você fez ontem? Matou o egípcio e escondeu na areia? Quer matar a mim também? O tiro saiu pela culatra. Aí ele disse: ah, meu Deus, descobriu. Essa notícia vai chegar a Faraó quando ele estava pronto. Aí ele foge. E aqui vem a decepção. Aqui vem a fuga. E ele parte deserto adentro, sem eira, sem beira. E Deus, calado estava, calado ficou. Vai entender Deus. Em outras palavras, ele desistiu. Ele vai para o deserto de Midian e tira a evangelização da cabeça e o projeto de salvação. Se conforma. Forma família no deserto. Tira todos os planos da cabeça. Subindo o Sinai, descendo, cuidando de um grupo, um rebanhozinho de ovelha a sobreviver. O projeto de Deus está esquecido. Nem mamãe, nem papai, nem tio agora está esquecido. No deserto, sem endereço. Eu disse que eu não estou pregando para super crente. Quem de nós não já pensou em desistir? Deserto total. Esquecido. Os dias vão passando, ninguém procura mais por ele. O deserto vai sugando a sua sapiência. O deserto vai tirando o poder de voz. O deserto vai tirando o poder acadêmico. E ele se conformou. 40 anos no deserto. 2/3 da sua vida foram embora. Começou como menino grande e homem feito. Estou pronto. Vem a decepção. Na hora de bombar, o esquecimento vem. Na hora de ser conhecido, a decepção vem. Mas 40 anos, 2/3 da vida passam. E agora, esquecido, sem ser lembrado, perdeu. Falava mais bonito, agora a língua era de ovelha, a língua era do deserto, a língua era do interior, não tinha mais vaga no Egito. Os hebreus não sabiam nem mais quem ele era. 80 anos não serve mais. Mas ainda havia pulsação. O sangue ainda corria na veia. A batida do coração não era mais a mesma. A velocidade do sangue já não era mais a mesma. Não presta mais. Envelheceu. 2/3 da vida foram embora. Não serve mais. Escondido por detrás dos montes no deserto. Quando aparentemente não prestava mais. Em um dia comum de pastoreio,
ele vê uma sarça diferente naquele dia. Foi contado aqui, gente, foi cantado aqui, que ele escala montanhas, ele derruba mentira, ele derruba muralhas. Havia uma sarça diferente que o fogo não conseguia consumi-la. No meio daquela sarça, ele se vira e diz: eu vou olhar o que é que está acontecendo. Quando ele vai se aproximando, a voz do dono do projeto diz: ei, eu sou o Deus de teu pai Abraão, Isaac e Jacó. Está no sangue, está no sangue. Tira a sandália dos teus pés, que a terra que você está é terra santa. Tira a terra dos pés, tira a sandália. Olha para esse crente que está ao teu lado, diga: nem fuja, nem tente fugir, está no sangue. Quando aparentemente não prestava mais. Aí Deus, capítulo 3 de Êxodo, versículo 11, versículo 10, melhor, só para nós termos uma ideia do que Deus diz a Moisés. Veja o que diz o versículo 10 do Êxodo, capítulo 3. A Bíblia diz, o que é que Deus diz a Moisés? Vem, vem, quando parecia não prestar mais, quando o coração não batia igual ao começo, quando o sangue já não corria tão rápido, mas ainda batia e o sangue ainda corria. Aí Deus diz: vem agora, que eu vou te enviar a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aí você vai ver a resistência. Versículo 11, ele diz: quem sou eu? O homem que com 40 anos disse: agora eu estou pronto, agora eu sei falar, eu tenho poder. Agora os judeus, os hebreus vão entender que eu sou o projeto de Deus. E isso desapareceu. E agora, quando Deus precisa, a coisa estava tão feia que ele diz: quem sou eu? Que vá, Faraó, eu não presto mais para nada. Aí Deus vai insistindo. Pode, se você continuar, Deus vai insistindo. E ele por 5 a 6 vezes recusando: não, eu não presto mais, eu nem sei falar, e bababá. E Deus vai insistindo, como que diz: você pode não prestar, mas está no sangue, você faz parte. Eu não desisto, eu não desisto, eu não desisto, eu não desisto. Eu disse que eu não estou pregando para super-herói, eu estou pregando talvez para alguém que queria desistir ou já desistiu, mas está no sangue, filho. E eu vou te provar que está no sangue. Não adianta fugir. Ele aceita. E nos últimos 40 anos, 80 anos, Moisés não viu um milagre. 80 anos se passaram, não presta mais. Moisés não tem um relacionamento com Deus. Quando pensavam que não tinha mais, que o coração estava devagar, que o sangue não corria mais e que ele não servia mais, aí Deus diz: agora venha. E a partir daqui ele vê os milagres acontecerem. E aqui ele enfrenta, pesado de língua, não sabia falar direito, mas poderoso no poder de Deus, na intimidade. Nos últimos 40 anos, ele vê as 10 pragas do Egito, ele vê o mar vermelho se abrir. Depois, nos últimos 40 anos, é que ele é chamado amigo de Deus. Nos últimos 40 anos, quando dizia não presta mais, a Bíblia diz que ele falava com Deus como 2 amigos falam, cara a cara, cara a cara, cara a cara. Deus não desiste de você, Deus não desiste do projeto, está no sangue, não dá mais para parar. Pastor, mas eu não aguento mais. Abraão cansou, o desgaste veio. Moisés se desgastou a ponto de desistir. Veja que a partir daqui, todos que vão ser usados pelo Deus no projeto se desgastam e cansam. Todos. A ponto que chega o momento de Israel perder o foco. O projeto para evangelizar,
para anunciar as grandezas de Deus, perde o foco. Quando Israel perde o foco, nenhum dos profetas enviados foram respeitados. Mataram e apedrejaram. Aí a Bíblia diz que Deus agora vai enviar o maior investimento no projeto de evangelização, Jesus. Paulo diz que Israel, os judeus endureceram o coração. Por isso que no capítulo 10 ele faz menção: como pregarão se não for enviado? Como ouvirão se não há quem pregue? Ele diz: Israel ouviu os profetas, mas não deu ouvidos. Israel ouviu, mas não deu ouvidos. Aí Jesus vem para os que eram seus. Jesus vem para restaurar Israel, porque o nosso sangue não era compatível com o de Abraão. Paulo diz que nós não tínhamos parte, Efésios capítulo 2, que nós vivíamos no mundo, na nossa concupiscência, debaixo das potestades do mal, vivendo no mundo sem Deus, sem paz, sem aliança com Israel, distante de Deus. Nosso sangue não era compatível. Nem entrar no templo a gente podia, nem adorar a gente podia. Éramos tidos como pagãos, um povo que não se chamava por Deus, capítulo 10 aos Romanos, um povo que não conhecia Deus. Aí Deus disse, por intermédio de Isaías, quando Israel endureceu o coração: eu vou usar um povo que não me conhece, um povo que não se chama pelo meu nome. Mas para a gente entrar, tinha que ter o processo de compatibilidade sanguínea. Quando Israel endureceu, aí o que é isso que nós lemos? Paulo diz: os ramos verdadeiros se quebraram. Lá estava a raiz e estava a seiva. Seiva é o sangue da árvore, raiz é a vida. Isso está relacionado, Deus e Jesus, em relação à igreja. E como nós entrarmos no projeto de evangelização? Como resgatarmos as almas se o nosso sangue não era compatível? Aí Paulo diz que Deus não vai desistir de Israel porque está no sangue. O capítulo 10 e 11, ele está explicando aos gentios que estavam se vangloriando, que não pensasse que Deus ia desistir de Israel, porque está no sangue e eles são ramos originais. Se Deus vai enxertar quem não era, imagina os que são originais. Aí Paulo diz que a natureza não aceitava a gente. A natureza não entendia como era que a gente podia entrar sem compatibilidade sanguínea. Aí Paulo vai usar a alegoria, dizendo: escutem o que eu digo a vocês, se os ramos originais se quebraram, o que é que Deus faz por Cristo Jesus? Vai pagar o preço. É por isso que o sangue purifica de todo o pecado. Para a gente entrar, precisava ser purificado para termos compatibilidade com o sangue de Abraão. Por de onde vem Jesus? Mateus capítulo 1, versículo 1. Olha a sequência, que é que diz? Quando o Mateus vai escrever o evangelho, seja você doutor ou não, e só ouviu ou não, capítulo 1 de Mateus, você vai ter que engolir e vai ter que ver o sangue, a descendência na linhagem. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de... Vem do começo, está no sangue. Como nós entrarmos como pagãos e gentios? Pela cruz. Aí depois da cruz, Jesus pagou o preço, perdoou nossos pecados.
Quando Ele perdoou nosso pecado, aí Paulo escrevendo aos Efésios diz: vocês estavam mortos nos vossos pecados, capítulo 2, mas Cristo ressuscitou e Deus ressuscitou vocês com Ele, e agora vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um presente de Deus. Vocês estavam longe, mas agora chegaram perto, porque pela cruz de Cristo a diferença foi quebrada. Não há mais diferença entre judeu e entre gentil. O sangue agora é o mesmo, o sangue agora é o mesmo. Não há mais diferença, não é mais diferença. Eu estou renovando de dentro para fora. Corações estão sendo quebrantados, estou fazendo novo. Um renovo da minha parte está descendo no meio da minha igreja. Assim diz o Espírito de Deus a corações aqui nesta noite: receba o renovo da parte de Deus aonde você estiver. Receba renovo da parte de Deus aonde você estiver. Aí Paulo diz: olha que coisa linda, gente. Olha o nosso privilégio. Versículo 24 aos Romanos, capítulo 11. Ele vai dizer o que nós lemos. Porque isso era incompatibilidade. Se tu foste cortado do natural zambujeiro, a natureza não queria e não entendia, e contra a própria natureza, aleluia, Deus investiu na gente. Ele enxertou a gente na boa oliveira, aleluia, para que participarmos da raiz e da seiva. Agora, pelo sangue de Jesus, a gente entra na descendência de Abraão, e agora a gente vai fazer parte da seiva e da raiz. A seiva e a raiz agora está no sangue, está no sangue, está no sangue de quem aceita Jesus. Aí ele diz no versículo 25, ele diz no versículo 25, na sequência, ele diz: vou dizer um mistério ou um segredo a vocês. Passa mais um versículo. Ele diz o seguinte: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja cumprido ou há entrado. Isso quer dizer, enquanto o arrebatamento não vir, enquanto a trombeta não tocar, a responsabilidade de ganhar alma é da gente, de evangelizar o perdido é da gente. Ele diz: não faça como Israel, porque se Deus não poupou nem os judeus, imagina vocês que não eram original. Ou seja, ganha alma, pregue, diga para quem está perdido: ainda há esperança. Diga para quem está perdido: ainda há esperança. Ele nos libertou e nos enxertou nele mesmo. E agora, corre aqui. Quer ver? Só dá uma olhadinha para quem está ao seu lado. Diga: dá para desistir, mas não, filho. Está no sangue. Aí ele busca quem não presta e faz prestar. É a primeira vez que eu estou aqui, mas vocês já ouviram. Me diziam que eu não valia o que comia. Esse negro não vale o que come. Por causa disso eu tentei me matar muitas vezes e não conseguia. E foi um jovem, ontem eu falei com ele, que me ganhou para Jesus, 3 meses me evangelizando, dizendo que Jesus acreditava, confiava, era especialista em quem ninguém acreditava. Me levou para a igreja, Jesus me aceitou, com todos os meus defeitos. Com 15 dias me batizou no Espírito Santo. Com 1 mês eu estava descendo as águas. Com 1 ano e meio dentro do canavial.
morando, cercado por cana-de-açúcar, interior de Alagoas. Um pregador chegou e profetizou para mim no penúltimo banco do púlpito da igreja pequena. Ele disse: Deus está me mostrando que você vai romper fronteiras. O Brasil vai ser pequeno. Te prepara, que o projeto de restauração é Deus que está te entregando. 3 dias depois do culto, um grupo de obreiros, 4 obreiros, foi me procurar da congregação e disse: Geno, a gente está preocupado com você. Como? Esquece aquele culto do domingo, não era para você. Mas como? Você vai cruzar a fronteira. Olha a realidade. Mas vocês não dizem que Deus pode? Sim, mas no seu caso é diferente. Você é pobre, analfabeto e preto. Se conforme aqui. Aquilo doeu no meu coração. E eu disse: não vou mais para a igreja. Se lá fora não acredita e aqui é pior, não entro mais numa igreja. No outro dia, eu estava de folga, fui orar. Meia hora, decidido não voltar mais. Mas eu já não entendia que já estava no sangue. Orei meia hora e disse: vou desistir. Não consegui me levantar. Tinha 2 mãos nos meus ombros e uma voz no meu ouvido: fui eu que te escolhi. Quando eu te escolhi, já sabia quem tu eras. Hoje eu vou te mostrar quem eu sou. Eu só consegui me levantar às 4 horas aproximadamente. Vou para casa ver um jovem que eu era coordenador. Irmão Genival, vai no posto de saúde, o que é que houve? Vá lá. Quando eu cheguei lá, minha filha tinha 9 anos, estava deitada na maca. O médico disse: eu fiz o que pude, mas ela já chegou em óbito. Peguei o cadáver para ir para casa, para preparar o enterro. Quando eu saí da igreja, do posto, os não crentes zoando, brincando comigo, desafiando-me: cadê o teu Deus? Eu ouvi uma voz dizer, aquela mesma voz que falou na oração: não vai para casa não. Leva ela para onde você estava orando, que eu vou te mostrar quem sou eu. Eu não dependo do que o homem diz, nem do que o homem acha, para fazer o que eu prometo e o que eu quero fazer. Eu fui tão impactado que eu passei direto e fui para a igreja. Cheguei na frente do púlpito, chão batido, igrejinha de fazenda pequena. Caí, comecei a gritar, acabou, minha esposa chorando. Foram dizer ao médico: ele está doido. O médico veio para a igreja, a enfermeira, a atendente, os vizinhos cercaram a igreja para ver o que ia acontecer. E naquele dia, quando o médico chegou, pôs a mão no meu ombro, disse: seu Genival, se acalme, ela já está em óbito. Naquela hora, uma voz entrou nos meus tímpanos e eu ouvi a voz de Deus dizer: fui eu que te trouxe aqui, e eu te trouxe aqui para dizer que o projeto está vivo. Eu te trouxe aqui para dizer que eu não desisti. Quando ele disse assim, a menina morta começou a se mexer, não deu 10 segundos, ela deu um pulo e começou correndo, dando glória a Deus, o médico sem entender o que é que houve. Eu disse: o senhor disse que a menina morreu, mas o meu Deus é vivo, o projeto é dele, o projeto é dele. Em 1994, pessoas se converteram, tem obreiro até hoje. Foi naquele dia que eu saí, eu disse: agora vai. Agora as fronteiras vão se abrir e eu vou pregar o evangelho além da fazenda. Aí a vergonha e a decepção entrou. E o silêncio de Deus veio. O problema não é a luta. O problema é o silêncio dele. Em 96, 97. Agora os próprios companheiros e o dirigente da congregação zoavam de mim. Mudaram o meu nome para Internacional.
só para zoar de mim. Mas não sabia que estava no sangue. Me colocava para limpar xixi, limpar estercos, limpar fezes. Eu largava do emprego, chegava no culto. O sanitário está com mau cheiro internacional. O rodo já estava me esperando com a bacia do pinho-sol. Às vezes, era eu limpando e as lágrimas caindo. E às vezes eu queria desistir, mas já estava no sangue. Às vezes as crianças começavam a chorar, as crianças pequenininhas, era eu que ia ficar de 4 pés na calçada para não atrapalhar o culto. Uma criança pendurada no pescoço, outra no meio das costas, outra já no final, e eu brincando de cavalinho, e a lágrima caindo. 15 anos. Completei 45 anos de idade. Aí eles chegaram e diziam: ficou velho, nego. Vai para onde mais agora? Mas fiquei velho, mas o coração ainda batia. E se o coração bate, o sangue ainda corre. Coloca a mão no ombro de quem está ao teu lado, se for íntimo. Vê se tu escuta o barulho do coração batendo. Diga para ele: ainda bate. Então o sangue ainda está correndo. Se está correndo, tem esperança. Quinze anos depois, eu recebia o convite do meu presidente, que eu nem tinha chegado perto, para pregar no maior trabalho das Assembleias de Deus do estado de Alagoas. Dentro da cana, para o maior trabalho. Quando a foto saiu no cartaz, os doutores não acreditaram. Disseram: pastor, o senhor vai colocar em risco o seu ministério? Como? Vai colocar aquele negro para pregar na convenção? Vou. Ele é analfabeto, ele não tem leitura, não tem cultura, é da roça e é pobre. O senhor perdeu o juízo. O presidente disse: não. E o que é que houve? Foi Deus que mandou, ponto final. Ninguém toca mais no assunto. Ainda serve. Preguei naquela convenção, todo o estado me queria. O Brasil começou a me conhecer. 2012 por aí, eu recebo um telefone e pensei que era trote. Já era a Europa, Suíça. O senhor precisa vir aqui, pastor. A Suíça precisa ouvir o senhor. Eu fui para a Suíça. 2013 já era New York, já era Nova York. O neguinho pega o Oceano Atlântico, cruza e chega em Nova York. 2014 já era o Japão. Eu não pude ir, só fui dizer arigatô. Fui o ano passado e vou esse ano de novo. Ou seja, todas as fronteiras. Hoje eu digo isso para você não desistir, e está no sangue, que hoje eu viajo todos os dias, se eu quiser, atendendo o convite para fora do Brasil, no mínimo 2 vezes no mês, para atender convite. Ou seja, e quando eu volto, quem não acreditava, quem pensava que o coração não batia mais, está me esperando para carregar a mala. É ele na frente e o neguinho atrás. E quem vê ele diz: é Deus que faz, é Deus que faz isso, é Deus que faz, é Deus que faz, é Deus que faz. Ei, eu não estou pregando para super-herói, eu estou pregando para super-crente. Eu estou te dizendo que a mensagem que Deus me deu foi essa, para te dizer: Abraão desgastou-se, Moisés desgastou-se, Israel desgastou-se, mas está no sangue, está no sangue. Não tem como ele desistir de você, não tem como ele desistir de você. Eu estava dizendo ao pastor Sérgio, era para eu estar hoje no Gideões, que é o sonho de qualquer pregador, mas me chamaram
E até me pediram para ver se não dava para falar com o pastor, para mudar a data. Mas pastor, o senhor vai receber quanto lá? Eu digo, não importa, eu não vou por dinheiro, eu vou porque está no sangue, está no sangue, está no sangue. Eu tenho que ir porque fui chamado para isso. Aleluia. Quem foi chamado? Quem foi chamado? Fique de pé se você pode. Você foi cortado do natural, jambuzeiro, enxertado na boa oliveira para fazer parte da raiz e da seiva. Se você pode, se você quiser, claro. E se você estiver perto de uma pessoa íntima, vira para ela aí. Me ajuda aqui, companheiro, por favor. Com a permissão do pastor. Não olha para mim não, olha para ele assim, no olho dele, no olho dela. Se você pode. E diga para ele, não quero nem saber como você chegou aqui esta noite. Quero saber como você vai sair. Diga, não me importa se você chegou só aos cacos, só o bagaço. Mas eu quero te fazer uma pergunta. O coração ainda bate? Então se ele bate, tem sangue correndo. Então diga para ele, a partir de hoje, se tu encontrar alguém que pensou que eu ia parar, que eu ia desistir, dá um recado a ele. Vai ter que me engolir, que está no sangue. Esse negócio está no sangue. Esse negócio está no sangue. Abraça ele e chora um minuto com ele. Não dá mais para parar. Não dá mais para parar, filho. Não dá mais para parar. Às vezes dá vontade, mas você não pode parar. Mesmo que se esconda, ele vai escalar a montanha, ele vai derrubar a muralha, ele vai destruir mentira, mas ele vai te encontrar, porque está no sangue, está no sangue, está no sangue. E se está no sangue, não tem como tirar. Eu quero orar com você. Eu quero saber se tem alguém que desistiu, que se afastou. Eu quero saber se tem alguém afastado de Jesus da igreja aqui. Se tem, levanta uma das mãos para eu te conhecer. Tem alguém afastado da igreja? Me dá um sinal se você está aqui. Tem alguém não crente entre nós? Me dá um sinal se você está aqui. Levanta uma das mãos para eu te conhecer. Tem alguém perto de você que está afastado? Tem algum herói que foi ferido e desistiu? Alguma heroína? Me dá um sinal. Se tiver, venha. Venha, filha. É noite de recomeço, filha. É noite de recomeçar. Tem alguém afastado? Tem alguém que quer aceitar Jesus? A mensagem que veio do meu coração foi essa. Durante esses dias eu estava orando. E Deus mandou eu dizer que ainda tem jeito. Ele não desiste. Eu quero saber cadê a primeira pessoa que quer recomeçar. Eu quero saber cadê a primeira pessoa que quer aceitar Jesus, que quer restaurar a vida. Onde está você? Venha. Está vindo? Venha, filha. Cadê a segunda vida? A primeira está tomando a decisão. És fiel em todo tempo. A segunda está vindo. Cadê a terceira? É isso, me ajuda. Cadê a terceira vida? Me dá um sinal se ela está vindo. Ajuda ela aí. A terceira está chegando aqui. A terceira está vindo. Cadê a quarta? Me dá um sinal, ajuda ela aí. A quarta. A bondade de Deus. Dá para ouvir o glória da tua doce voz. E em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me consola. Ele não desiste. Você faz parte da raiz e da seiva. Era incompatível, mas o sangue de Jesus nos deu o direito de filho por adoção. Agora você é filho, e se é filho, o sangue corre na veia, e é o sangue da dinastia de Abraão. Em todo tempo tu és.
Pode chorar, filho. Pode deixar a lágrima cair. Aqui, quanto mais forte, mais chorão. Renova, Senhor. Eu quero orar, Senhor, debaixo da submissão do pastor Sérgio, por estas vidas que vieram aqui à frente. Senhor, tu conhece por dentro e por fora. E se elas estão aqui, é porque o teu Espírito as convenceu. Pois não é o homem, é o Senhor. Então regenera, transforma, devolve sonhos, devolve projetos. E que através deles, muitas outras vidas venham te conhecer como Salvador. Usa-os para a glória do teu nome, em nome de Jesus. A igreja diz: eu quero orar com você. Se você quer orar comigo para Jesus te batizar, que não é batizar. Se você está precisando de renovo, se você está precisando de milagre, quer orar pertinho comigo, vem para cá, sai do teu lugar e vem adorar enquanto o grupo adora. Vem adorar, eu quero estender as mãos, eu quero te abraçar, eu quero orar com você, mas já vem pegando fogo, já vem sendo renovado, já vem falando línguas estranhas, já vem falando línguas estranhas. Você que não é, já vem dando glória e Jesus pode te batizar hoje. És fiel em todo tempo. Sim, aleluia. A tua igreja está aqui. Nós somos bombardeados 24 horas. Mas nesta noite renova a tua igreja, renova o teu filho, renova a tua filha. Batiza com o Espírito Santo quem não é batizado. Traz renovo, traz renovo, traz renovo, traz renovo.